gente aqui do Discipulado, da Escola de Servos. Primeiro eu queria agradecer a vocês que estão aqui firmes conosco e mais uma vez reforçar o meu pedido de que, se você está nesse grupo, por favor, assistam os vídeos, comunique, entre em contato, dê um ok quando assistir os vídeos aí no YouTube, o pastor assistir, ou então falar assim, ok. Se você tiver alguma dúvida, escreve ali para mim, ou no grupo do Telegram, ou lá mesmo, aqui embaixo no vídeo. Mas a gente precisa comunicar. É importante para mim, para eu saber se você está entendendo, se você está acompanhando. Dentro da proposta que a gente tem desse grupo, é relacionamento. Ok? Nós somos 42 pessoas, mas são poucas as que retornam, né, que mandam uma mensagem, o pastor deu uma lida e tal. Isso é muito importante. O relacionamento, principalmente dentro da igreja, é algo que tem sido desprezado. Não há uma troca de informações, não há relacionamento, e isso é uma das falhas que nós precisamos corrigir entre nós, ok? Vamos lá. Ser discípulo de Jesus, em primeiro lugar, tem alguns aspectos diferentes do que ser simplesmente um seguidor de Jesus. Havia multidões que seguiam a Jesus, e dentro dessa multidão havia vários tipos de pessoa. Havia pessoas com todos os interesses possíveis de estar ali. E haviam com certeza pessoas que estavam ali simplesmente por estar, por não ter uma outra opção, por não ter nenhum lugar para ir, ou não ter nenhuma outra informação mais relevante em relação ao que estava acontecendo naquele lugar, e simplesmente estava ali. Mas haviam pessoas dentro de uma classe, digamos assim, mais interessada em aprender mais. Havia aqueles discípulos que o seguiam, e havia aqueles discípulos que queriam mais do que segui-lo, queria algo a mais, sabia que tinha alguma coisa a mais. E uma das características importantes de discípulos de Jesus é conhecer a pessoa de Jesus. Por que é difícil a gente ser discípulo de Jesus? Porque a gente não tem um relacionamento tão profundo com ele. Primeiro, porque nós precisamos reconhecer de que Jesus não é uma religião, de que nós não somos religiosos, nós não somos evangélicos, nós somos filhos de Deus e discípulos de Jesus. Isso vai de encontro a muita coisa na nossa mente. Para nós, para muitas pessoas, Jesus morreu e ele simplesmente é um espírito. Na verdade, Jesus ele não morreu, ele ressuscitou. Isso é uma verdade que eu preciso estabelecer na minha mente. Ele é uma pessoa. Ele não foi para o céu em forma de espírito, ele não foi para o céu em forma como uma energia ou algo similar. Ele foi como carne. Ele foi como carne. É um homem que voltou da morte, venceu a morte, ele venceu a morte, ele voltou do inferno, porque ele esteve no Hades durante os 3 dias, porque ele foi morto e ele estava no corpo dele todo o pecado de toda a humanidade. Então, por isso ele foi por Hades, por isso que o Pai teve que virar as costas para ele, porque naquele momento da cruz o pecado de toda a humanidade recaía sobre ele. Como cordeiro sacrificial, ele recebeu o pecado de toda a humanidade, como a gente aprendeu em Levítico. Então, naquele momento ali, o Pai o deixou, e ele sentiu isso. E naquele momento ele foi conduzido pela morte e pela ação do pecado para o inferno. Só que lá ele foi encontrado sem falta, ele foi encontrado sem pecado. E a morte não teve uma legalidade para segurar ali no inferno. Então ela teve que vomitar. É indigesto para a morte, é indigesto para o inferno, um santo, não cabe mais. E aí ele foi lançado fora e ele venceu aquela barreira de pecado e de morte, porque ele era santo, ele não tinha pecado dele mesmo. Então,
ele voltou não como um espírito, ele voltou como um homem, como carne. E a gente precisa entender que Jesus, ele é uma pessoa, ele não é só um espírito, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa onde ele adquiriu autoridade não só para sair do inferno, mas ele adquiriu autoridade para andar nas duas dimensões, como homem, como Deus. Hoje ele é perfeitamente Deus, perfeitamente homem também. Então ele tem autoridade para andar no mundo espiritual e para andar aqui na Terra. Por isso que aqui no Oriente a gente ouve tanta notícia de pessoas que se converteram porque o homem apareceu. Próximo de nós aqui tem um caso desse, de que um homem apareceu, conversou com ele, se revelou a ele como Jesus. Isso é real, isso acontece. E uma das primeiras coisas que nós precisamos quebrar na nossa mente é isso. Nós não estamos seguindo uma religião, nós estamos seguindo uma pessoa, um homem real, físico, que pode te visitar aí na sua casa, que pode andar com você, que pode conversar com você. Por mais que você não tenha a visão dele, mas ele é real. Jesus, ele é real. E se ele quiser, ele pode aparecer com você, como a gente já ouviu relatos, não só aqui, mas de pessoas, de brasileiros, que o Senhor apareceu para eles, né? E esse é o primeiro fato que nós precisamos entender, ter esse relacionamento com a pessoa de Jesus, não com a religião que foi implantada na nossa mente. Porque se continuarmos nos envolvendo ou tendo esse relacionamento com uma religião, a gente nunca vai conseguir alcançar a condição de discípulo de Jesus nem de filho de Deus. Por isso que aqui Faraó, ele não alcançou isso. Moisés era uma categoria dentro da hierarquia do Egito de um príncipe. Havia nele todos os ensinamentos egípcios de magia e de conhecimento de deuses. José aprendeu, assim como Faraó, porque eles foram criados juntos. Porém, um conheceu e teve a revelação do Pai, de Jesus como Senhor. O outro não. Ficou preso ali no Egito, nas tradições do Egito. E aí no versículo 2 do capítulo 5 de Êxodo, ele revela isso. E ele fala: Faraó respondeu a Moisés e disse: quem é o Senhor, para que eu lhe obedeça e deixe sair Israel? Não conheço o Senhor, por isso jamais deixarei sair Israel. Então aqui ele revela que a questão, o problema da obediência ou da desobediência é o conhecimento, ou a intimidade, ou o relacionamento com o Senhor. Então que a gente possa aprender isso. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a tua vida, em nome de Jesus. A gente se vê no próximo vídeo. Entre em contato, converse comigo, manda o seu oi, fala: pastor, assisti o vídeo, fiquei com essa dúvida, ou ficou tudo esclarecido. Tamo juntos, ok? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, semana que vem.